Boa tarde, amigos. Bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiuzzi. Aqui a gente trata a segurança pública de dentro para fora, né? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a história da Polícia Federal, o contexto das relações atuais dentro da PF e o concurso público que está para ser aberto ainda no ano de 2018. Nós tivemos na Polícia Federal uma criação militarizada, a gente já falou isso em outros vídeos, tem um vídeo mais descritivo aqui no próprio canal, e a gente vem de uma cultura militar da época de um período duro, a gente entende, a PF foi forjada na hierarquia, na disciplina, mas numa hierarquia, numa disciplina nos moldes militares, hierarquia à patente superior e disciplina cega à ordem emanada, né? A Polícia Federal, apesar de ter sido criada dessa forma, ela é uma entidade civil, não militar, né? E isso perdurou, as pessoas foram entrando na PF ao longo dos anos por concursos públicos, né? Antes de 88, a gente tinha uma visão do Estado brasileiro de uma polícia repressiva, ostensiva, tinha que ser uma polícia dura. A Constituição de 88 nos trouxe uma visão mais humana, né? Tanto é que ela prega a polícia cidadã, uma polícia de contato com a sociedade, né? E a Polícia Federal deveria ter se moldado com base nessa mudança constitucional. Mas esse molde não foi feito de forma completa, né? Então, apesar de nós termos hoje um mandamento constitucional determinando certas coisas, indicando certas coisas para a PF, ela ainda mantém aquele resquício da sua criação, o seu resquício militar. E isso foi até 1996. O meu concurso foi de 1993, foi o último concurso de nível médio dentro da Polícia Federal. Em 1996, com a edição da Lei 9266 daquele mesmo ano, a Polícia Federal passou a exigir dos seus candidatos o nível superior para ingresso. Eu coloco nessa exigência de nível superior um grande salto de qualidade na PF e, ao mesmo tempo, o início de uma série de conflitos. A gente vai tentar explicar isso com o passar do tempo. Como eu disse, o meu concurso foi o último de nível médio. Era exigência de segundo grau, apesar de ser segundo grau, mais de 100 mil pessoas fizeram o concurso. Foi uma loucura, porque tinha ficado bastante tempo sem ter concurso, né? Então a concorrência foi muito grande. Depois a gente foi perceber que mais de 90% das pessoas que passaram já tinham nível superior, mas ingressaram nesse concurso de nível médio. E com a Lei 9266, a exigência de nível superior para ingresso, começaram a chegar na Polícia Federal novos servidores de nível superior. Eu acompanhei bem isso desde 2004, na academia, de 2004 a 2014, a chegada dessas novas turmas de nível superior. As primeiras que chegaram em 1999 ainda foram doutrinadas sobre o manto militar, aquele resquício final. Mas imaginem só, uma sociedade, ela cresce com base nos ativos intelectuais que ela possui, né? Então, quanto mais culturalmente desenvolvido um povo, melhor as condições para que ele discutam as coisas desse mesmo povo e dessa mesma sociedade, né? Com a Polícia Federal começou a acontecer esse mesmo fenômeno. A partir de 1999, com o ingresso, e um fato eu vou relembrar que chamou muita atenção. Em 2005, o ministro da Justiça, para quem acompanha a segurança pública, nós tivemos um fato bem chamativo. Quando a Polícia Federal começou a fazer as suas operações mais estruturadas, nós tivemos um episódio chamado da invasão dos escritórios de advocacia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em escritórios de advogados famosos, né, na cidade de São Paulo principalmente, e esses
cumprimentos demandaram a edição de uma medida, de uma portaria do ministro da Justiça determinando que os delegados de polícia passassem a fazer parte efetiva das diligências da Polícia Federal. Eu acho que esse fator, a portaria era 1287, se não me recordo, de 2005. Esse fator modificou a Polícia Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal começou a ganhar status e colocou os delegados que dificilmente iam para cumprir os mandados de busca dentro das equipes policiais. Você imagina uma Polícia Federal que era formada de pessoas de nível de segundo grau, passou a ter nos seus quadros pessoas de nível superior, e essas pessoas de nível superior com nível cultural muitas vezes maior até do que os delegados de Polícia Federal que comandavam as equipes. A gente teve na academia colegas mestres, doutores, formados em Química, Biologia, com mestrado na França e por aí vai. Um nível cultural altíssimo que demandava para nós professores um desafio gigante, porque a gente tinha que estar muito bem preparado, e tem que estar até hoje muito bem preparado para lidar com esse público, né? O que acontece? O que aconteceu? Começou a acontecer embates culturais. É difícil você falar para uma pessoa que tem um doutorado em uma determinada área, por exemplo, na área de administração, que é um doutor em administração, que é um mestre em administração, que ele tem que ficar carimbando papel o dia inteiro, que é o que acontece muitas vezes com os colegas escrivães de Polícia Federal. Imaginem o delegado formado em Direito dando uma ordem para um escrivão formado em administração com mestrado, conhecedor da máquina administrativa, recebendo uma ordem direta dizendo que tem que ficar carimbando aquilo, carimbar papel o dia inteiro, carimbar 2.000 folhas, né? E o cara pensa assim, poxa vida, o meu salário pago pelo Estado está sendo muito mal utilizado. E isso começou a gerar uma série de questionamentos. Eu vou me ater um pouquinho ao aspecto histórico, vou voltar lá atrás um pouquinho, o aspecto histórico da PF, que foi o fato da diferença cultural nos anos 90, onde existia muito assim, o você manda e eu obedeço. E existia também a expressão prego e martelo. Você quer ser prego ou você quer ser martelo? Isso não cabe mais no mundo atual, num mundo moderno, onde as relações de direitos humanos, onde o assédio moral, onde as relações culturais estão equiparadas. Hoje eu posso dizer que na Polícia Federal, os colegas policiais federais, agentes, escrivães e papiloscopistas, têm um nível cultural muitas vezes, na maioria das vezes, idêntico ao dos delegados e peritos. E muitas vezes superior na sua área específica aos delegados e peritos. E isso tem causado confronto. A hierarquia e disciplina que era militarizada, ela passou a ser questionada e os colegas passaram a questionar eu mando e você obedece. O prego e o martelo, né? E aí começou a surgir, eu não vou entrar na discussão de quem está certo, né? Mas começaram a surgir as discussões. Uma ordem absurda, não cumprida ou questionada, e aí a imposição de uma sanção por uma ordem não cumprida, uma ordem mal questionada. Vocês estão entendendo o conflito interno que passa a Polícia Federal? Essa é a base. Por outro lado, nós temos colegas policiais federais que devem sonhar tão somente em almejar um cargo superior de delegado, de perito. Isso existe também, a gente não pode negar, e é uma das reclamações dos delegados. Então a gente tem esse contexto. Os delegados falando que os agentes
escrivães e papiloscopistas, os policiais federais, querem ser delegados a todo custo, e os agentes escrivães e papiloscopistas, os policiais federais, falando que os delegados querem só o poder a qualquer custo e ignoram essa massa pensante que forma o departamento, a Polícia Federal hoje. Isso existe? Isso existe. Não há como negar, né? E independente de quem está certo, eu acho que as pessoas têm que buscar soluções. Administrar é buscar soluções, é buscar solução. Então a solução desse caso ela deve ser encontrada. Por quê? Porque a polícia ela não é o fim em si mesmo. O fim da polícia é a prestação de serviço à sociedade, né? Então não tem como eu prestar um bom serviço tendo um conflito interno. Isso tem que ser resolvido. Muitas reuniões já foram feitas, muitas tentativas. Há uma tentativa recente, através de uma medida do diretor-geral, que eu achei muito interessante. Essa medida do diretor-geral, ela trouxe uma esperança para toda a coletividade policial federal, de que haja avanços, e para que haja avanços, as pessoas devem ceder. Ceder de um lado, ceder de outro e encontrarem um meio termo. Eu torço por isso. Eu acho que há espaço para um projeto que mantenha a figura do delegado de Polícia Federal, que mantenha o nome inquérito policial. Eu acho que há espaço para uma carreira com entrada única, para trazer o avanço que existe nas melhores polícias do mundo. Eu acho que há espaço para o ciclo completo de polícia de forma abrangente. Eu acho que há espaço para cessão do termo circunstanciado nos moldes das decisões do Supremo Tribunal Federal para os agentes escrivães e papiloscopistas. Eu acho que há espaço até para se discutir um empoderamento da Polícia Federal, não nos moldes de uma autonomia total, mas uma coisa que permita a Polícia Federal trabalhar sem depender das benesses e das assinaturas do Executivo. Eu acho que tudo isso tem que ser discutido e a gente tem que chegar a um denominador comum. Isso é importantíssimo. Quanto ao concurso, o que aconteceu recentemente? A Polícia Federal estava se preparando, está se preparando, mas estava se preparando para fazer um concurso para a lotação inteira da academia, 600 pessoas aproximadamente. Seriam 300 escrivães. Por quê? Porque a função do escrivão, apesar de ultrapassada e significativa da burocracia atual, ela ainda é necessária nesse modelo. E muitos colegas estão na fronteira desde 2014, estão em locais inóspitos e já deveriam ter saído. Outros locais estão com poucos servidores, sobrecarregando quem está lá. Então, um concurso público se faz urgente e necessário para suprir essa demanda. Esse concurso estava previsto, só que com essas negociações e com essa tentativa de se chegar a um consenso, a direção da Polícia Federal entendeu que o cargo de escrivão de Polícia Federal, que pertence à carreira policial federal, ele deveria ficar fora desse concurso. Como a gente não tem certeza de que essa tentativa de montagem de um projeto coletivo vá dar certo, a gente entende, e as entidades representativas dos escrivães e dos policiais federais como um todo, a nossa FENAPEF, a ANEPF dos escrivães, elas entendem que o concurso para escrivão de Polícia Federal deveria constar ainda desse atual quadro, para que fossem preenchidas cargos vagos, né? E para que fossem substituídos os colegas que estão em locais inóspitos e nas fronteiras. Vamos aguardar mais um pouco, acho que mais para frente a gente vai poder ter um cenário mais definido. Eu acho que a esperança ela deve existir, né? Que as pessoas desçam dos seus saltos, tanto os policiais federais, agentes, escrivães, papiloscopistas, quanto os delegados e peritos que fazem parte dessa grande e linda carreira, né, da nossa Polícia Federal. Grande abraço, pessoal, boa semana a todos e depois a gente volta com outro vídeo.